Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso. E como eu falei para você, eu vou abordar uma estratégia aqui de periodização com base nesse método. Claro que é apenas um exemplo, tá, pessoal? Existe uma infinidade de possibilidades de prescrição a partir desse método aqui, mas é importante para você abrir a sua cabeça para a prescrição do exercício físico. É um método bastante interessante, um método time efficient, que nós chamamos na musculação, ou seja, eficiência de tempo, que permite, em um pequeno intervalo de tempo, ou seja, 20, 25, 30 minutos, você conduzir um bom programa de treinamento. Então, serve, por exemplo, naquele momento que o aluno está com menos tempo para treinar durante a semana, ou se realmente já é um aluno que tem pouco tempo para treinar, pode ser aí uma estratégia bem interessante, se você acreditar que isso possa auxiliar o aluno a desenvolver a força, a hipertrofia, enfim. Vamos lá então, olha só. Vamos relembrar que o HSR ele compõe de 3 exercícios, ok? Ele compõe do agachamento, é um exercício que está no protocolo do HISR. Nesse caso aqui, preconiza-se o agachamento livre, beleza? Tem também o supino reto. Nesse caso aqui, né, pessoal, o supino reto é aquele supino que é feito com barra. Então é o supino reto com barra, que é o bench press, né? Aqui é o squat e aqui é o bench press. E também tem o deadlift, que é o levantamento terra. Então veja, esses 3 exercícios aqui são os exercícios originais, são os exercícios que tem no protocolo original. Então se você quiser fazer à risca o HSR, são esses os 3 exercícios. E como que funciona a questão das repetições? Como você observou aí na teoria, eu mostrando para você que compõe 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e uma repetição. Então sai de 10 repetições e vai até uma repetição com o mínimo de intervalo possível de forma circuitada. Então 10 do agachamento, 10 do supino, 10 do terra. Acabou 10 repetições, volta. 9, 9, 9. Acabou 9, 8, 8, 8 e assim até chegar em uma repetição com o mesmo peso. Então aqui nós temos uma intensidade preconizada de 75% de uma repetição máxima. 75% de 1 RM, que é uma intensidade alta. Parece que é uma intensidade baixa, que é tranquilo, mas não é, pessoal. 75% o autor mais otimista vai colocar como uma intensidade moderadamente alta. Mas veja, tem um caráter já de alta intensidade. E como você viu na literatura científica, principalmente o estudo que eu trouxe de 2013, lembra o primeiro estudo? Você viu que teve já uma perda da eficiência de treinamento, ou seja, da condução dessa intensidade relativa logo na segunda série. Já caiu ali para 69%, 70% de 1 RM. Fazendo então esse feedback aqui rápido, né, do HISR com esses 3 exercícios, você concorda comigo que é um método engessado. Se você levar à risca esse método apenas com essas características, é um método engessado. São apenas 3 exercícios, tem que ir de 10 a 1, com o mínimo de intervalo possível e é 75% de 1 RM. Tudo bem, até esse ponto não é o problema. Só que o seguinte, quando a gente fala de métodos de treinamento, nós temos que pensar também em aplicações práticas e essas aplicações práticas, elas podem vir de adaptações do profissional, sem perder a essência do método. Então, se você raciocinar, por exemplo, o método na sua essência, você já consegue raciocinar adaptações. Por que eu sempre falo para pensar na essência do método? Porque se você pensar, por exemplo, na estrutura rígida dele, você tem que fazer isso aqui e acabou. Não tem mais como adaptar isso. Agora, se você pensar na essência dele, a coisa muda de figura. Tá, mas qual é que é a diferença, amor? A diferença é a seguinte, qual que é a estrutura rígida do HSR? Agachamento, supino e terra. E não pode nem mudar a ordem, tem que ser nessa ordem aqui, 10 a 1, 75% de 1 RM, sendo que essa intensidade pode ser adaptada de acordo com a condição do aluno no momento para que ele possa cumprir as repetições. Ponto final. Quando você pensa na essência do método, já muda tudo. Quer ver? O HSR são 3 exercícios de forma circuitada, onde se parte de 10 repetições até chegar em uma repetição com uma intensidade moderadamente alta. Percebeu a diferença? Se você percebeu a diferença, principalmente no começo, são 3 exercícios,
significa que a gente pode mudar isso. E é exatamente isso que nós vamos fazer aqui nesse modelinho de periodização. Então, imagine, para nosso raciocínio aqui, que você aí, personal, que você, professor, professora, tem um aluno que treina com você 3 vezes por semana. Pode ser no ambiente de academia, não tem problema nenhum, ok? Pode ser no ambiente de professor de musculação. 3 vezes por semana. E eu vou colocar aqui, então, para você, os 3 dias da semana, tá? Claro, de forma também hipotética, tá, pessoal? Pode ser qualquer dia, pode ser segunda, quarta e sexta, pode ser terça, quinta e sábado, pode ser segunda, quinta e sábado, tanto faz, eu não vou entrar nessa questão agora. O que eu quero que você pense aqui comigo são 3 dias, ó. Segunda, vou colocar até de corzinha diferente para ficar bem legal, tá? Segunda-feira, a quarta-feira e vou colocar aqui também a sexta-feira. Sextou. Pronto. Temos aí então 3 dias na semana, ok? 3 dias na semana e é aquela semana que o aluno está, por exemplo, com pouco tempo para treinar, ou já é aquele aluno seu que vive dando migué, que tem pouco tempo, que fica pouco tempo na academia, já quer ir embora, sabe esse aluno? Então bota um desafio, bota um HSR para o aluno fazer, que é muito legal. Só que dessa vez você vai trabalhar com os aspectos de periodização do treinamento, com periodização do HISR, utilizando elementos da periodização do treinamento e utilizando o método HISR só porque nós vamos levar o método na sua essência e não na sua estrutura rígida, tudo bem? Então vamos lá, o que eu vou fazer? Pensar em fracionamento, como que eu vou fracionar esse treinamento? Aqui na plataforma também eu já fiz vários cursos, várias aulas sobre fracionamento de treino, lives, já fiz de tudo sobre isso, como que você pode organizar melhor um fracionamento de treino. Então eu vou partir do pressuposto aqui que o aluno vai trabalhar todos os grupamentos musculares, sem nenhuma ênfase, nada disso, sem nenhum grande anseio, até para tornar o raciocínio mais fácil para você. E lembrando que é apenas uma forma de prescrever o HSR, você pode adaptar, eu vou também sugerir outras coisas para você durante essa aula, ok? Vamos lá. Na segunda-feira, vamos imaginar que você queira trabalhar aí mais o peitoral, tudo bem? Mais a musculatura do peitoral. Então eu vou colocar aqui um supino reto com barra, ok? Vou colocar como supino barra. Ó, supino barra. O segundo exercício eu vou alternar o segmento. Então aqui eu comecei com o superior, aqui começa com inferior, mas eu vou colocar o inferior agora. E vou colocar o próprio agachamento. Vou colocar aqui, ó, agachamento. E vou colocar agachamento livre. Na segunda-feira, tá, pessoal? Isso na segunda-feira. Bom, fechou o agachamento livre? Vamos fazer um terceiro exercício? Vamos colocar aqui um monoarticular. Um crucifixo inclinado, ok? E aqui, esses 3 exercícios vão ser feitos de 10 a 1 repetição. Então, eu estou trabalhando aqui em HISR. 10 repetições supino barra, 10 repetições agachamento, 10 repetições crucifixo, volta 999, 888, 777 e assim sucessivamente. Igual aqui, tá bom? Fechou? Fechou. Esse é o treino, por exemplo, de segunda-feira. Ou, se você assim preferir, o treino A. Fechou. Na quarta-feira, vamos lá para a quarta-feira agora aqui, ó. Na quarta-feira, imagine que você agora quer dar o foco na musculatura de dorsal. Ainda musculatura de tronco, mas só que agora dorsais. Beleza? Então vamos pensar assim, ó. Um puxador. Esse puxador aqui pode ser o puxador frente, tradicional, aquele clássico tradicional com a barra, mas pode ser qualquer tipo de puxador, pessoal. Pode ser um puxador triângulo, um puxador fechado, tanto faz. Pega o raciocínio. Fechou o puxador? Beleza, vamos colocar um segundo exercício aqui? Vamos colocar um segundo exercício aqui. Vamos colocar o leg press. Veja que tanto o puxador quanto o leg press não aparecem na estrutura rígida, mas a essência do método está sendo respeitada. Fechou o leg press? Ok, vamos colocar um terceiro exercício aí? Vamos, focado ainda em dorsais, remada baixa. E também você pode trabalhar com qualquer implemento. Remada baixa com triângulo, remada baixa supinada, pronada, neutra aberta, tanto faz. Eu quero que você pegue o raciocínio. Bom, temos o nosso treino aqui de quarta-feira. Repare o seguinte, que eu estou alternando o segmento e estou trabalhando com o meu aluno focos em musculaturas diferenciadas, tanto no A quanto no treinamento B, se você quiser chamar isso aqui de treino B. Já na sexta-feira, vamos falar sobre a sexta-feira agora, você vai trabalhar as musculaturas apendiculares, como bíceps e tríceps. E aqui, propositalmente, eu não vou colocar deltoide. Tudo bem, não tem problema, porque se você pensar que aqui é apenas um ciclo de treino,
no próximo ciclo de treino você pode acrescentar um deltoide, ou já pode acrescentar aqui se você quiser. E outra coisa interessante, se a gente utilizar, por exemplo, autores que defendem que para cada 2 séries de peito, 2 séries de costas, já sejam contadas como, por exemplo, uma série de tríceps, deltoide e bíceps respectivamente, ou seja, peito, 2 séries, já pode contar uma para tríceps e uma para deltoide, e dorsais, 2 séries, pode contar uma para bíceps, então aqui a gente já tem parte do volume concluído. Ok? E aqui, claro, né, pensando na estratégia do HISR, a gente vai fazer, claro, né, de 10 a 1 repetição. Então, fechou aqui também. Lá na sexta-feira eu vou colocar assim, presta bem atenção no que eu vou trabalhar com você aqui. Eu vou colocar, por exemplo, um bíceps, e esse bíceps eu vou colocar ele com barra reta, mas aqui é a mesma coisa, galera. Você pode colocar um bíceps na polia, você pode colocar um bíceps martelo, pode colocar qualquer exercício. Eu sugiro aqui, até para respeitar a essência do método, exercícios bilaterais. Então, não sugiro nada alternado e não sugiro nada unilateral, porque senão vai quebrar a essência do método. Aí você está quebrando a essência do método. Porque se você colocar, por exemplo, aqui, vamos supor, bíceps alternado, rosca alternada, acabou a essência do método. Aí sim, além da estrutura que já está sendo adaptada, você está indo contra a essência do método, porque em nenhum momento os exercícios aqui são unilaterais ou são exercícios alternados. Então, uma coisa é você respeitar a essência, outra coisa é você quebrar a essência, tá bom? Bom, seguinte, vou colocar aqui o stiff agora. Olha que legal. O stiff, que para a maioria das pessoas é um exercício mais simples de executar do que o terra. Na maioria, isso não quer dizer que é uma verdade absoluta, tem pessoas que se adaptam melhor com o terra. Mas olha só, aqui o que eu quero deixar claro para você é a possibilidade de adaptação. Veja que o terra não entrou em nenhum momento aqui, mas você poderia colocar lá. Poderia colocar, ao invés de colocar o stiff, coloca o levantamento terra, que automaticamente os 3 exercícios da estrutura, né, apareceriam de alguma forma. Beleza, terminou o stiff, vou colocar aqui agora um exercício para o tríceps. Extensão de cotovelo na polia. E aqui também, galera, ó, você pode colocar extensão de cotovelo na polia com barra reta, com a barrinha mais angulada, com cordinha, pode ser a inversa, tanto faz. Tanto faz. Não precisa se preocupar com implementos agora. Só pensem na essência do método. E aqui, claro, 10 a 1 repetição, fechando o nosso terceiro HISR lá na sexta-feira aqui, hipoteticamente falando. Esse aqui seria o nosso treino letra C, né? O terceiro treino, porque são treinos distintos. Partindo do pressuposto, então, que nós temos aí a estrutura da periodização montada, segunda, quarta e sexta, nós temos aí, vamos supor aqui, né, 10 séries ó, de agachamento, 10 séries de leg, 10 séries de stiff, nós temos 30 séries para membros inferiores, levando em consideração 3 exercícios, 2 exercícios multiarticulares, 1 exercício monoarticular. Peitoral também aqui já tem 20 séries, dorsais também aqui já tem 20 séries, então tá bem completinho o nosso treino aqui, né? Tá bem equilibrado, tá bem equalizado. Claro que, tá, beleza, mas 30 séries de membros inferiores não é muita coisa. Dependendo do nível de treinamento do aluno, sim. Só porque tem que levar em consideração que tem séries aqui com 3, 2, 1 repetição, que são séries bem pequenas, ok? Bom, feito isso então, olha só, o que a gente pode trabalhar nesse método aqui de forma para otimizar essa essência, né? Porque é o seguinte, esses 3 exercícios aqui, organizados segunda, quarta e sexta, treino A, B e C respectivamente, se você contar, por exemplo, com um aquecimento e se o aluno realmente ele conseguir sair daqui para cá, ou seja, conseguir executar as repetições, ele vai fazer um treino aí de 25, 30 minutos no máximo, estourando, ok? Estourando, isso aqui vai durar 25, 30 minutos com um aquecimento que pode ser exercícios de mobilidade, pode ser exercícios de estabilidade, pode ser exercícios de core, como a gente já trouxe aqui para você na plataforma também. Só que também outra coisa bacana é você, por exemplo, permitir um aquecimento, ó, o aquecimento, ele pode ser um circuito de 15 reps, vamos colocar assim. Como assim, Mo? Explica para nós aí. Explico. Você pode pegar esses 3 exercícios aqui, fazer na sequência, na mesma ordem, até para o aluno se acostumar já, 15 repetições. Então, ao invés, por exemplo, de utilizar uma esteira, utilizar uma bicicleta, utilizar um pula-corda, ou seja, qualquer estímulo de predominância aeróbia, você já pode pedir para o aluno aquecer aqui. Se o aluno quiser, ou se você já tem esse costume de prescrever, um estímulozinho na esteira, um estímulozinho lá na bicicleta durante 2, 3 minutos, tudo bem, não tem problema nenhum. O que eu quero que você raciocine aqui é a questão do time efficient, essa eficiência de tempo. Não adianta você querer fazer um treino desse aqui para durar 15 minutos e o aquecimento do aluno é na esteira 10 minutos caminhando.
Não faz sentido nenhum. Você está indo contra a essência do método, inclusive. Você não quer time efficient? Então não perca tempo lá no aquecimento, na bicicleta, na esteira. Use então, por exemplo, um HIIT. Se você quer usar, mas eu gosto, Moacir, de usar uma esteirinha lá, o meu aluno para aquecer. Então faz um HIIT, faz 2 estímulos de 1 minuto. Forte. A 80, 85% da frequência cardíaca máxima. Pronto, em 5 minutos você aquece o aluno. Ou você pode trabalhar, como eu falei para você, exercícios de mobilidade, estabilidade ou core, ou fazer um circuitinho de 15 repetições. Pega aqui, ó, supino reto com barra, agachamento livre, crucifixo inclinado. E faz 15 repetições. 15, 15, 15, fechou. Já é uma forma de aquecer? É uma forma de aquecer. Você pode fazer mais uma rodada, 15, 15, 15, com intensidade baixa. Baixa intensidade. Ok? Aí sim, você está trabalhando um aquecimento com o seu aluno. Agora, galera, é o seguinte, ó. Concorda comigo que respeitamos a essência do método, 3 exercícios na sequência, alternando o segmento, fazendo de 10 a 1 repetição. Beleza. Só que o que a gente pode fazer também? Utilizar técnicas para conjugar ao HISR. O que isso significa? Que eu não vou utilizar somente esse amiguinho aqui. Eu não vou utilizar só o HISR. Eu vou utilizar também outros métodos para somar a execução do treinamento do meu aluno. Como assim? Assim, ó. Repare que 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se você padronizar uma velocidade de ação muscular, vamos pensar o seguinte, tá? Que você estabeleceu 3 segundos. 3 segundos para toda a ação muscular completa. Ou seja, para cada repetição, 3 segundos. Concorda comigo que aqui vai durar 30, aqui vai durar 27, aqui 24, aqui 21, aqui 18 e assim vai, ou seja, é só multiplicar por 3. Claro, teoricamente. Na prática, tem que se confirmar. Mas basicamente isso, raciocine isso, 3 segundos, em torno de 3 segundos. Muito bem. Então, essa repetição aqui, a última, vai durar 3 segundos. É apenas uma concêntrica e uma excêntrica. Então, o que a gente pode fazer? Lançar de estratégias para aproveitar cada sequência de repetições. Lembre-se que repetição é uma oportunidade para o aluno alcançar o objetivo. Quanto mais oportunidades você der para o seu aluno, mais chances ele tem de desenvolver e chegar ao seu objetivo. Só porque concorda comigo que fazer 30 segundos de tempo sob tensão, ou seja, ficar contraindo a sua musculatura por 30 segundos, é muito diferente do que 3 segundos. Então, o que a gente pode fazer? Usar métodos que vão intensificar a execução deste método aqui, o que nós chamamos de técnicas conjugadas de treinamento. Eu tenho o HSR aqui numa mão, eu vou usar outros métodos e colocar junto no HSR para poder potencializar os resultados. Então, por exemplo, quando o aluno chegar nessas 3 últimas repetições aqui, ó, a partir daqui, ó, 3 até 1 repetição, você pode aplicar um método chamado Super Slow. E isso se você quiser, tá, personal? Se você quiser fazer isso. Super Slow. Nesse Super Slow, você pode, dentro do Super Slow, também prescrever diferentes velocidades de ação muscular. Então, ao invés do aluno fazer aqui 3 segundos, convencionalmente, 2 segundos para excêntrica, 1 segundo para concêntrica, agora você pode pedir para esse aluno ficar contraindo a musculatura durante 10 segundos. Exemplo, 2 segundos de concêntrica, 8 segundos de excêntrica. Outro exemplo, 3 segundos de concêntrica, 7 segundos de excêntrica. Então veja que dentro desses 10 segundos, que é uma das possibilidades de prescrever o Super Slow, pode ser 12, pode ser 15, eu também posso modificar o tipo da ação muscular, que é uma outra variável de manipulação do treinamento de força. Agora aqui, se durar 10 segundos, se são 3 repetições, vai durar também 30 segundos, igual a primeira. Quando chegar na de 2 repetições, vai durar 20 segundos, que vai ser mais ou menos igual a de 7. E a última repetição, aqui a última série, né, com uma repetição somente, vai durar 10 segundos, o que seria mais ou menos aqui a série de 4 repetições. Então você meio que equilibra o tempo sob tensão, que é uma variável muito importante, por exemplo, para o ganho de massa muscular. Olha que bacana. Então você colocou o Super Slow, uma técnica bem específica, junto com o HSR. Então você conectou os 2 métodos de treinamento, trabalhando técnicas conjugadas numa sessão de 20, 30 minutos. Olha a riqueza que é
esse tipo de treinamento. Outra coisa que você pode colocar também, a partir ali de 3 repetições, eu gosto de sugerir a partir de 3, mas nada impede de você fazer a partir de 4, por exemplo. Nada impede de você fazer uma crescente de tempo sob tensão ao longo das repetições, que é bem bacana. Por exemplo, na série de 10, de 9, você trabalha com uma velocidade de ação muscular em 3 segundos. Na série de 8, 7, você trabalha na casa dos 4 segundos. 6, 5, na casa dos 5 segundos. 4, 3, na casa dos 8 segundos. 2 e 1, na casa dos 10 segundos. Reparou que foi aumentando a velocidade da ação muscular, ou seja, o tempo sob tensão resultante, à medida que o número de repetições foi caindo? Isso é para proporcionar mais tempo sob tensão. Então você pode fazer isso também. É mais difícil de controlar? É um pouco mais difícil de controlar, isso eu confesso para você. Mas é uma possibilidade. Então esse fato aqui de 3, 2, 1, você botar um método bacana ali a partir de 3 repetições, já ajuda bastante o aluno a aumentar o tempo sob tensão. Mas vamos lá. Outro método que cabe bem aqui é o pico de contração. O pico de contração cabe legal. Vamos pegar o exemplo aqui, ó, treino C que está aqui. Vamos supor, o aluno fez 10 bíceps barra reta, 10 stiff, 10 extensão de cotovelo na polia. Fechou? Acabou 10, vai fazer o quê? Volta para o 9 aqui, para bíceps barra reta, 9, 9, 9. E vai até chegar em 1, né? Mas quando chegou em 3, você entra com o pico de contração. Esse pico de contração é bem interessante, porque ao invés de trabalhar com a cinesia, você vai trabalhar com a isometria. Exemplo, bíceps barra reta. Imagina o bíceps barra reta, eu estou fazendo aqui, né? Ó, na concêntrica e a excêntrica. Então o aluno faz 3 repetições, por exemplo, e fica, por exemplo, aqui em 90 graus, em relação a braço e antebraço, durante, sei lá, 10 segundos ou 5 segundos que seja, mas fica aqui. Bem legal, né? Pode ser no final do conjunto de repetições. Então fez 3 repetições e aí no final ele dá um pico de contração. No caso do stiff, pode ser quando o aluno está em 90 graus de flexão de quadril. Então quando ele está indo lá para baixo, naquele ponto ele fica também lá, mais ou menos uns 10 segundos ou o tempo que você determinar de pico de contração. Extensão de cotovelo na polia, eu estou aqui fazendo a extensão do meu cotovelo, aqui extensão, segura aqui, mantendo 90 graus. Também igualmente no bíceps barra reta, só que agora eu estou ativando o meu tríceps ao invés do bíceps. Então você pode trabalhar com isso também, com um pico de contração. É um outro método bacana para você colocar juntamente com o HISR. Isso chamamos de técnicas conjugadas de treinamento. Tem uma outra proposta bem legal também, que permite que você acrescente a predominância aeróbia. Então, olha só que legal. Se você pensar aqui, por exemplo, nos nossos treinamentos, treino A, B, C, você pode trabalhar estímulos aeróbios estratégicos. Isso é muito legal também. Ah, como assim, Moa? Assim, eu vou te explicar, fica tranquilo, fica tranquila. Vou te explicar. Vamos supor que o aluno vai fazer o HSR. Então ele fez lá supino 10, agachamento 10, crucifixo 10. 9, 9, 9. 8, 8, 8. Aí quando ele chegou no final da série de 8 repetições, então ele chegou aqui no final dessa sequência aqui, ó, 8 repetições, você pede para o aluno fazer 1 minutinho de esteira, 1 minutinho de pular corda, 2 minutinhos de bicicleta, ou seja, você coloca um estímulo de predominância aeróbica. Bacana, né? Aí o aluno volta e faz 7, 7, 7, 6, 6, 6, 5, 5, 5. Aí quando chegou lá no final do bloco de 5 repetições, ele faz mais um estímulo, que inclusive pode ser diferente do estímulo anterior. Se você prescreveu esteira aqui, por exemplo, quando ele chegar aqui, pode ser bicicleta, pode ser pular corda, pode ser polichinelo, corda naval também, que é legal. Enfim, você traz mais variabilidade para o treinamento. Ok, daí ele foi lá e fez 4, 3, 2, 1. No finalzinho do treino, quando acabou aquela série de uma repetição, depois de um super slow, por exemplo, você vai lá e pede para o aluno fazer mais um estímulo aeróbio, que pode ser igual no treino todo ou pode ser estímulos aeróbios diferenciados. Então você pode trabalhar aí também com essa possibilidade. Isso você pode fazer em todos os treinamentos. Inclusive, você pode modificar os estímulos dentro dos treinamentos, né? Como assim? Bom, aqui ele faz só esteira, aqui ele faz só, por exemplo, pula corda e aqui ele faz, por exemplo, corda naval, já que está trabalhando bastante braço aqui, né? Então, já pode trabalhar aqui uma cordinha naval. E aí você periodiza em qual bloco que o aluno vai fazer. A cada 2 blocos, a cada 3 blocos, ou no meio do treino, quando acabar o bloco de 6, o aluno faz lá 5 minutos de estímulo aeróbio. Intensidade, por exemplo, moderada para alta, a 70% da frequência cardíaca máxima. Também é uma opção. O que eu quero abrir a sua cabeça aqui é para a possibilidade de você encaixar
os estímulos de predominância aeróbia dentro do HSR. Então veja, olha a diferença da estrutura raiz dele para o que nós estamos fazendo aqui, para o que eu estou propondo como uma possibilidade de prescrição de treinamento. Então veja que interessante, né, personal? E você pode, claro, aí pensar, por exemplo, em mais semanas de treino. Aqui eu dei um exemplo de segunda, quarta e sexta-feira, mas vamos supor que o aluno venha de segunda a sexta. Então teríamos aqui terça e quinta-feira. Você pode fazer um HISR para cada musculatura. Olha que legal. Você pode fazer um HISR de peito, um HISR de dorsais, um HISR somente de bíceps. Dá de fazer? Dá de fazer. Sendo 3 exercícios em sequência, de 10 a 1, eu estou respeitando a essência do método. O que eu estou mudando um pouco é que eu estou tirando aqui os exercícios de membros inferiores, mas eu posso fazer um HSR somente de membros inferiores. Então o HSR, ele é um método, apesar da estrutura, como eu te falei, né, ser engessada, ser rígida, basta você entender a essência do método. Quando você pensar em métodos de treino, pense na essência do método. E para isso eu te convido a fazer o curso Métodos e Técnicas de Treinamento na Musculação aqui mesmo na plataforma, onde eu trago diversos métodos de treino para você aprender a colocar na sua prática profissional. E também a você adquirir de uma vez por todas o livro Teoria e Prática da Musculação. Esse livro que para você aqui da plataforma tem um descontinho, tem uma condição especial e também frete gratuito para todo o Brasil. Então não perde essa oportunidade, adquira esses materiais para que você seja um profissional diferenciado. E agora eu vou deixar um desafio para você periodizar o HSR de outras formas. Pensando, por exemplo, numa frequência de 4 vezes na semana. É um desafio. Agora, pensando na segunda semana de treinamento desse aluno aqui, na terceira semana de treinamento desse aluno aqui. Ou, se você assim preferir, o aluno ele treina com você segunda e quarta e tem um pouco mais de tempo para treinar. Na segunda e na quarta tem 1 hora, 1 hora e meia, mas na sexta é corridão. Na sexta só tem 40 minutos, 30 minutos. Então você pode fazer outros tipos de treino aqui e na sexta-feira elaborar um HSR. Olha que legal. Então você pode trabalhar também outros métodos de treinamento dentro da estrutura da periodização, como por exemplo, com base num microciclo de treino, 1 semana de treinamento. Então tem várias possibilidades para a gente continuar aqui a nossa prescrição, mas fato é que você pode utilizar elementos de outros métodos, conjugando ao HSR, adaptar a estrutura sem perder a essência do método e ainda colocar estímulos diferenciados do mecanismo de força muscular, como por exemplo, os estímulos de predominância aeróbica. E claro, né, pessoal, sem descuidar do quê? Do controle do treinamento. Como que você vai fazer esse controle do treinamento? Você viu ali na literatura científica o controle sendo feito pela percepção subjetiva de esforço, que é o que eu mais sugiro, e pela frequência cardíaca, que você pode controlar, até porque a gente tem hoje relógios inteligentes, então já está ali, né? Tá pronto, é só utilizar, mas a percepção subjetiva de esforço é interessante, muito mais interessante nesse sentido. Porque a frequência cardíaca pode ter muita variação de acordo com o exercício a ser feito. Concorda comigo que esse treino aqui, ó, ele vai ter uma frequência cardíaca média inferior a esse treino aqui. Garantido. A esse treino aqui também. Por quê? Porque aqui são exercícios monoarticulares, são exercícios aqui basicamente em pé, né? O stiff é um pouquinho diferente, mas bíceps barra reta, extensão de cotovelo na polia, bem diferente de fazer um supino com barra e um agachamento livre. Bem diferente de fazer um leg press, diferente de fazer um puxador e uma remada. Então, você pode utilizar? Pode, claro. Se você tiver como utilizar e for uma forma simples e prática, utilize, porque quanto mais variáveis você tiver para controlar o treinamento, melhor. Mas só aqui a PCE já é bem suficiente. Já vai te dar um parâmetro muito qualitativo para você controlar o aluno ao longo das sessões de treinamento. Até para você saber qual treino, né, aumenta mais a percepção subjetiva de esforço. Se são exercícios, por exemplo, de dorsal, são exercícios de peitoral, são exercícios multi, são exercícios monoarticulares, se é mais para o meio do fim da semana ou mais no começo da semana. Por isso que o controle se faz muito necessário e é muito importante, pessoal. Avaliar, prescrever e controlar o treino, o tripé do treinamento físico. Beleza, então? Vai aceitar esses desafios que eu te dei? De pensar em outras periodizações de treino, outros modelos de periodização e também pense como conjugar técnicas. Isso é muito bom para a tua mente, para abrir aí o seu arsenal de prescrição do treinamento. Beleza, então? Muito obrigado pela sua atenção, um forte abraço e a gente se encontra logo menos. Tchau!